Pessoas que foram abandonadas pelos pais. Como vocês lidaram com isso? Eu tinha 7 anos quando minha mãe simplesmente não voltou para casa um dia. Lembro-me de estar sentada na mesa da cozinha com minha lição de casa espalhada, esperando que ela me ajudasse com as palavras de ortografia, como sempre fazia. Meu pai continuava ligando para o celular dela, mas só caía na caixa postal. No início pensamos que talvez algo tivesse acontecido, como um acidente, mas depois encontramos o bilhete que ela escreveu dizendo que não aguentava mais e que precisava se encontrar. Seja lá o que diabos isso signifique quando se tem um filho. Meu pai fez o seu melhor, ele realmente fez, mas estava sempre trabalhando nesses turnos longos e eu percebia que ele estava lutando. Ele começou a beber mais, me deixando com nossa vizinha Molly, que era legal, mas tinha uns 4 filhos. Então eu meio que ficava por lá. Então, quando eu tinha 12 anos, ele também foi embora. Me deixou na casa da Molly uma manhã antes do trabalho e nunca mais voltou. Deixou uma mensagem de voz para a Molly dizendo que sentia muito, mas não aguentava mais e que havia combinado com a irmã dele, Annabelle, para vir me buscar. Então sim, ambos os pais se foram antes mesmo de eu chegar ao ensino fundamental, segundos. Tia Annabelle era complicada. Ela me acolheu, mas deixou bem claro que era por obrigação, não por amor. Ela tinha um jeito de me olhar como se eu fosse um quebra-cabeça que ela não conseguia resolver, tipo, o que há de errado com essa criança para que ambos os pais a deixassem? E, pra ser sincera, eu me perguntava a mesma coisa. Comecei a pensar que devia ser fundamentalmente defeituosa de alguma forma. Tipo, devia haver algo tão horrível em mim que não um, mas 2 pais decidiram, tô de boa, e simplesmente vazaram. Eu lidei com isso me tornando invisível. Literalmente, tentei ocupar o mínimo de espaço possível. Nunca pedi nada. Tirei notas máximas, mantive meu quarto impecável, nunca levei amigos em casa, não que eu tivesse muitos. Apenas tentei ser tão perfeita que ninguém teria motivo para me deixar novamente. Quando eu tinha uns 15 anos, passei por uma fase em que estava obcecada em encontrá-los. Passei horas online procurando em redes sociais, sites de busca de pessoas, qualquer coisa que eu pudesse pensar. Acabei encontrando o Facebook da minha mãe. Ela estava morando no Arizona com um cara, tinha mais 2 filhos, parecia feliz. Mandei uma mensagem para ela, mas ela nunca respondeu. Meu pai foi mais difícil de encontrar. Nenhuma presença em redes sociais. Tia Annabelle não falava sobre ele. Era como se ele tivesse desaparecido. Comecei a me rebelar no ensino médio. Nada grave. Apenas coisas estúpidas. Matar aulas, responder mal, ficar fora de casa depois do horário. Parte de mim queria que a tia Annabelle me expulsasse também, só para provar minha teoria de que eu era fundamentalmente impossível de amar, mas ela não o fez. Ela apenas suspirava e dizia, é realmente isso que você quer ser? O que, de alguma forma, doía mais. A faculdade foi quando as coisas começaram a mudar para mim. Conheci uma professora na minha aula de psicologia especializada em trauma infantil. Ela me recomendou um livro sobre abandono e eu literalmente passei a noite toda lendo. E havia uma frase que simplesmente me quebrou. Dizia, crianças que são abandonadas não se perguntam o que há de errado com o pai, mãe que foi embora. Elas se perguntam o que há de errado com elas mesmas. E eu fiquei lá sentada, chorando. Porque era exatamente isso que eu vinha fazendo. A vida inteira. Me culpando. Pensando que eu era quebrada. Quando na verdade eles eram os quebrados. Eles eram os adultos que não conseguiam lidar com suas responsabilidades. Eles eram os que falharam. Não eu. Ano passado, finalmente encontrei meu pai. Ele estava morando em uma cidade pequena a cerca de 2 horas de distância. Trabalhando em um posto de gasolina. Dirigi até lá sem saber direito o que ia fazer ou dizer. Apenas fiquei no carro observando-o por cerca de 1 hora. Ele parecia velho. Cansado. Nada como o pai que eu lembrava. Não me aproximei dele. Apenas fui embora.